A vida sem sentido é um grito angustiado que ecoa no profundo do nosso ser? Você sente isso? Um chamado urgente para despertarmos. A cada dia que passa, muitos se afundam em rotinas vazias, sem propósito, sem direção. É um risco crescente. O arrependimento se torna uma companhia constante e a separação do que realmente importa. A crise de fé se instala e o coração duro se recusa a ouvir. Estamos alerta, mas a vigilância muitas vezes falha. Não podemos ignorar este aviso. A consequência de uma vida desconectada é uma tragédia silenciosa que se abate sobre almas. É hora de reagir. O vazio existencial é uma realidade que muitos enfrentam. A ausência de propósito dói de forma profunda. Isso gera um descontentamento que consome o coração. Cada dia se torna uma luta para encontrar significado. Sem uma direção, a vida pode parecer uma longa estrada sem fim. Assim, muitos se sentem perdidos, como se vagassem em uma névoa espessa. As consequências dessa falta de propósito são devastadoras. O arrependimento se transforma em sombra constante, enquanto a separação de si mesmo intensifica o sofrimento. É um alerta urgente para todos nós refletirmos sobre a nossa existência. A crise na mente é um campo de batalha onde traumas e desafios se confrontam constantemente. Cada um de nós carrega feridas que, quando não tratadas, podem se transformar em barreiras imensas. Nossos corações, endurecidos pelo medo, tornam-se prisões que nos separam de quem realmente somos. O arrependimento se torna um visitante frequente, trazendo consigo um peso insuportável. Precisamos urgentemente reconhecer que viver sob a sombra da dor é um alerta. A vigilância em relação às nossas emoções é essencial, pois a crise mental não é apenas uma batalha interna, mas também um reflexo das escolhas que fazemos. A cada momento, a vida nos apresenta um aviso poderoso sobre as consequências de ignorar nossos desafios. A separação do nosso propósito causa um vazio desesperador, enquanto o julgamento que enfrentamos é muitas vezes autoimposto. A mudança começa com a coragem de confrontar esses traumas e a decisão de buscar a verdadeira liberdade emocional. A separação dos valores essenciais traz uma dura realidade. Há um peso no coração que se acumula, isso leva ao arrependimento. O que parecia liberdade revela-se uma prisão. A cada dia nessa escolha, uma parte de nós se perde. A consequência é a crise interna, um desespero silencioso. A separação é um alerta, um chamado insistente à vigilância. Ignorar isso é se desgastar enquanto o julgamento se aproxima. Não é só a perda do propósito, mas a perda do próprio eu, e o coração se torna cada vez mais duro. Essa jornada leva a uma solidão profunda, couraça contra o amor e a luz. O coração duro revela uma resistência alarmante ao amor e à empatia. Diante da dor alheia, muitos fecham os olhos. Ignoram o clamor dos que sofrem. Essa atitude cria um abismo, uma separação entre o que somos e o que devemos ser, quando o coração se torna insensível. Ele se transforma em pedra, incapaz de sentir a dor ao redor. O arrependimento pode ser a única consequência de uma vida sem compaixão. A crise social e espiritual é alarmante e a vigilância se faz necessária. O julgamento virá e, nesse momento, perdemos a oportunidade de amar. A resistência ao amor é, na verdade, um convite ao isolamento interior. Devemos desafiar essa dureza e abrir espaço para a verdadeira empatia. A vida é repleta de escolhas, mas o arrependimento surge quando não encontramos nosso verdadeiro caminho. Cada decisão errada nos distancia de quem realmente fomos chamados para ser. Corações endurecidos pelas dificuldades se tornam reféns de crises desnecessárias. É um aviso constante. Permanecer no erro traz consequências devastadoras. Histórias de vidas perdidas ecoam ao nosso redor. Pessoas que, por não ouvirem o chamado, enfrentaram separação da paz e do propósito. Seus dias se tornaram sombras de um passado repleto de possibilidades. Uma reflexão necessária: quanto mais ignoramos os sinais, mais nos afastamos da vitória. A vigilância é crucial, o julgamento se aproxima e muitos vão se perguntar: onde eu errei? A transformação começa agora, mas exige coragem e a disposição de buscar a verdade. Não adie sua leitura, baixe o plano e pare de adiar a transformação. Os sinais de alerta estão ao nosso redor, mas muitas vezes escolhemos ignorá-los. O coração duro rejeita o aviso divino e a consequência é a separação da luz. Vivemos em uma crise de vigilância. O arrependimento se torna uma sombra crescente enquanto permanecemos alheios. Alertas vêm em forma de circunstâncias difíceis, amizades desgastadas e privação da paz. Cada sussurro de Deus é um convite à transformação, mas respondemos com indiferença. O julgamento espera por aqueles que desprezam a sabedoria.
A perda é uma realidade quando rejeitamos a orientação do Espírito. Proclamo, abra seu coração e escute antes que seja tarde demais. A vigilância do Espírito é um chamado urgente. É um convite a despertar para a verdade de nossa condição interior. Muitas vezes estamos distraídos, anestesiados pela rotina. A falta de atenção pode nos levar a um coração duro. Quando não monitoramos nossos sentimentos, nos arriscamos a perder a conexão com o divino. A crise espiritual se aprofunda e a separação de Deus se torna palpável. Sem vigilância, o arrependimento se torna uma sombra constante em nossas vidas. É preciso estar alerta, pronto para reconhecer erros. Somente cultivando essa percepção aguçada poderemos caminhar para a verdadeira vitória. Não adie sua leitura, baixe o plano e pare de adiar a transformação, o julgamento inevitável. É um tema profundo que reverbera em nossas almas. Nossas escolhas, que muitas vezes parecem pequenas, moldam o destino. A verdade é que tudo se entrelaça, formando um pano de fundo espiritual. Decisões erradas trazem consequências e um coração endurecido resiste ao arrependimento. O aviso é claro, a separação de Deus leva à crise interna. Vigilância é essencial, pois o julgamento chega, implacável e certo. Não podemos ignorar as perdas que acumulamos ao longo do caminho. Portanto, reflita sobre suas ações e prepare-se, pois cada escolha ecoa na eternidade. O desejo de transformação é uma chama que brilha mesmo nas trevas mais profundas. A escuridão pode parecer impenetrável, mas lembre-se, sempre há uma luz que nos guia. Esse desejo surge do mais profundo do coração, clamando por mudança e renovação. Não ignore esse chamado interior, pois ele é um aviso, uma oportunidade de cura. Transformar-se é um ato de coragem que precisa do reconhecimento de nossas falhas. Arriscar-se a mudar significa desafiar a inércia da vida sem sentido. Cada passo em direção à luz é uma vitória sobre o medo, uma conquista contra a separação de nossa essência. Lembre-se, a transformação não é um destino, mas uma jornada. A escolha é sua, seguir em frente ou permanecer nas sombras, aguardando o julgamento da própria alma. A ação agora, o relógio está correndo, a vida é curta e cada segundo perdido traz arrependimento. Pense nas consequências de sua inatividade. O que você está esperando? Uma mudança real exige coragem e determinação. Precisamos refletir sobre as escolhas que temos feito. Separação de Deus resulta em um coração duro. Mais cedo ou mais tarde enfrentaremos o julgamento. A crise espiritual cresce quando ignoramos nossos erros. Portanto, não hesite. Busque a transformação que sua alma anseia. A hora é agora.